A Câmara analisa um projeto de lei que cria a política de bem-estar para profissionais da educação. O autor da proposta é o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e a gente conversa com ele agora aqui no Palavra Aberta para entender dessa proposta. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jaciene. É um prazer estar aqui com vocês. Deputado, qual é o objetivo exatamente desse projeto de lei de criar uma política de bem-estar para os profissionais da educação? O que o senhor acha que falta, o que precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida desses profissionais? Esse projeto é um projeto que tenta responder para uma situação de desprestígio social muito profundo do professor e da professora brasileiros. Primeiro porque o Brasil, ele ocupa rankings internacionais muito vergonhosos. Nós somos o primeiro país do mundo em indisciplina em sala de aula. Nós estamos em primeiro lugar no ranking mundial de violência e agressão contra professores. Nós estamos no primeiro lugar em desvalorização da profissão docente na pesquisa Varkey Foundation de 2018. Então, nós temos uma situação em que metade dos professores brasileiros, 49% para ser exato, não recomendariam a sua profissão para os seus alunos. Isso, Ibope 2018. E nós temos uma situação em que apenas 2,4% dos jovens de 15 anos do Brasil gostariam de seguir a carreira docente, segundo pesquisa PISA-OCDE. Isso quer dizer que o professor brasileiro ele vive uma situação de desprestígio muito profunda e que precisa ser tratada, a começar pelo seu bem-estar. Essa situação de desprestígio leva o professor brasileiro a alto índice de absenteísmo, alto índice de rotatividade, acidentes de trabalho, aposentadorias por invalidez, especialmente por doenças psiquiátricas, né? É um adoecimento mental muito profundo. Então, esse projeto de lei, ele visa a dignidade, o bem-estar, o reconhecimento, a qualidade de vida e, principalmente, Jaciene, a valorização social do profissional de educação. Porque o profissional de educação brasileiro, ele precisa de um banho de autoestima, ele precisa de senso de pertencimento. Nós vivemos num país em que o aluno foi jogado contra o professor. Eu dou aulas e há algum tempo, quando o aluno tirava o celular da mochila e começava a me filmar, Jaciene, eu abria um sorriso e mandava uma mensagem carinhosa para os pais dele. Nos últimos anos, o novo pensamento agressivo fez com que o professor tivesse medo do aluno quando o aluno começasse a filmá-lo, porque transformaram o professor num doutrinador, transformaram o professor num aliciador político, né? Então, nós precisamos resgatar essa autoestima do professor para que eu possa, de novo, diante do celular apontado para mim, mandar uma mensagem para a mãe do meu aluno, dizer que nós estamos juntos no processo educacional dele. Então, esse projeto ele vai trazer um senso de pertencimento, um senso de comprometimento com as tarefas docentes, né? Um senso de vivência de relações socioprofissionais que são saudáveis, que são solidárias, né? Então, deputado, é um projeto interessante por isso. Na prática, o senhor acredita que isso deve começar por onde? Quais devem ser aí os primeiros passos, né, nessa política de bem-estar dos profissionais da educação? Olha, primeiro a gente precisa transformar o ambiente escolar. Então, o projeto propõe a criação de espaços coletivos para a escuta dos profissionais de educação, né? Para que esses espaços possam ser um lugar de valorização do trabalho deles, do seu saber fazer, né? Os franceses falam savoir-faire, que só um professor com chão de sala de aula sabe. Não adianta você fazer doutorado, ser o maior pesquisador em educação. Tem saberes que só a professora alfabetizadora, que já está na carreira há 20 anos, que sabe. É impressionante, Jaciene. E a gente, nesses espaços, vai buscar soluções possíveis, né? Que apontem para a realidade concreta do ambiente laboral do professor, porque tem muita orientação proveniente de grandes centros universitários, a gente respeita isso, claro, né?
mas existem orientações que só podem nascer no ambiente escolar. Então, a primeira proposta do projeto é valorizar esse ambiente escolar, criando esses espaços coletivos de trocas de experiência, né? Depois, Jaciene, a gente propõe que as ações das escolas estejam pautadas sempre em relatórios, em pesquisas de análises documentais, para que a organização do trabalho, as demandas do trabalho, as necessidades do trabalho do professor sejam atendidas de maneira correta e com base em evidências científicas. Isso inclui, por exemplo, as regras para um retorno seguro às aulas, que devem ser pautadas em relatórios epidemiológicos com reconhecimento da comunidade científica. E aí, também nós vamos buscar uma abordagem preventiva e não meramente assistencialista, sabe, Jaciene? Que promova a qualidade de vida do trabalho dos professores, para proteger a integridade física dos professores, integridade psicológica, social. Agora, essa sua pergunta é muito interessante porque não basta o ambiente escolar. Você tem que ter um ambiente político propício e você tem que ter um ambiente comunitário propício. O pai e a mãe precisam enxergar a professora como sua aliada e não como sua adversária. E tampouco devem agir como advogados dos filhos quando eles têm algum conflito com o professor. Deputado, a gente tem mais um minutinho aqui para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. A gente está conversando com o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, falando sobre o projeto 1540 de 2021. É uma proposta do deputado professor Israel Batista, que cria uma política de bem-estar para os profissionais da educação. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse rapidamente aqui, em um minutinho, deputado, a importância também de se fazer aí campanhas educativas junto aí à população, às comunidades, para incentivar o respeito aí aos professores, né, na sala de aula. É muito importante. Porque só a lei não resolve, né, deputado? Só a lei não resolve. A gente precisa aí de uma mudança de comportamento, né? Exatamente. Se nós tínhamos uma educação muito repressiva nos tempos da ditadura militar, depois nós passamos para um outro tipo de educação, que é o extremo oposto, em que os pais entendem que os professores são seus adversários. Então, tem muita agressão de pais e alunos contra professores, e isso deixa os professores arrasados. Então, a gente precisa de campanhas que mostrem que a família e os professores são aliados na educação e que a relação entre os pais e os professores é uma relação de adultos na qual os estudantes não devem participar diretamente. Tá certo, deputado. A gente aqui agradece mais uma vez. Muito obrigada, deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal. A gente fica por aqui e até a próxima.